Oi você, eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui para fazer a resenha de um livro que foi praticamente um presente que eu encontrei por aí, que é o livro Filosofia de Bem Viver, da Márcia De Luca e da Lúcia Barros. O objetivo desse livro é apresentar ao leitor de uma forma simples e bem descomplicada diversos elementos e fundamentos da Ayurveda. Ayurveda, palavra que deriva do sânscrito Ayur, que significa vida, e Veda, que significa conhecimento. A Ayurveda é a tradicional medicina indiana e também o mais antigo sistema de cura do mundo, também chamado de ciência da longevidade. E o objetivo do Ayurveda é não somente somar anos à sua vida, mas acrescentar vida aos nossos anos. E tudo isso de uma forma prática, barata e sustentável, que é um outro sinônimo para inteligente. E aí o sistema de bem-estar que elas apresentam nesse livro foi primeiramente registrado nos Vedas, que é a grande enciclopédia médica indiana datada de mais de 6.000 anos, e que reúne todo o conhecimento da época sobre filosofia, psicologia, yoga, astrologia, entre outras áreas, além da medicina. E aí, suas verdades universais e atemporais ensinam a encarar o ser humano como um conjunto de corpo, mente e espírito e defendem a prevenção de males por meio da adoção de hábitos saudáveis no dia a dia. E aí elas explicam que a saúde ou a falta de saúde é o resultado das nossas ações rotineiras, assim como os nossos sentimentos, pensamentos e relacionamentos. Afinal de contas, saúde não é apenas a ausência de doenças, segundo a própria definição da Organização Mundial de Saúde. Saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental, emocional e social. Na tradição védica, ao longo das estações da vida, nós vamos atingindo metas e selando compromissos que nos levam ao ideal espiritual supremo. E aí ele explica que Brahmacharya é a etapa de estudante que vai do nascimento até a idade de 25 anos aproximadamente. Equivale à primavera, quando a natureza pulsa, repleta da mais pura energia de vida ainda nova. A segunda fase é chamada de Grihastha e ocorre no verão, colocando-nos para trabalhar a todo vapor, a fim de construir um caminho profissional de sucesso, uma família feliz e um corpo forte. No outono, conhecido como Vanaprastha, é época de recolhimento para a natureza. As temperaturas ficam mais amenas, as folhas caem e é caracterizada pela busca de metas superiores, como o estudo e a vivência da espiritualidade. E literalmente Vanaprastha significa o morador da floresta e representa o momento de transferir as responsabilidades mundanas para a próxima geração, liberando assim tempo e energia que agora podem ser utilizados para um trabalho voltado à comunidade e para a autorrealização espiritual. E no inverno temos o Sannyasa, e essa palavra significa renúncia total das atividades cotidianas. E o foco passa a ser a autorrealização. É uma fase de aprofundamento, de introspecção, que não é ligada a uma idade específica, mas a um comportamento que pode ou não ser adotado em algum momento durante a quarta fase dessa nossa existência. O Ayurveda também ensina que os desequilíbrios bioquímicos são o segundo estágio das doenças, que o seu início está numa alteração de consciência no momento em que abandonamos a autorreferência e adotamos a referência externa, e que há 4 elementos chaves para a nossa saúde, sendo eles a boa digestão, que em sânscrito significa Agni, o controle das toxinas, que em sânscrito é Ama, os canais circulatórios livres, que em sânscrito são os Srotas, e o fortalecimento da seiva da vida, que em sânscrito são os Ojas.
Os textos ayurvédicos ensinam que quando temos Agni forte, podemos converter o veneno em néctar. E da mesma forma, quando o poder digestivo é fraco, podemos acabar convertendo néctar em veneno. E que fortalecer Agni deve ser uma prioridade para todas as pessoas. Segundo a Ayurveda, Ojas é uma substância sutil que ao nascermos nós trazemos no coração, que aumenta ou diminui de acordo com os nossos pensamentos, atos e palavras. Se são de amor, compaixão e apreciação, criamos mais Ojas, a seiva da vida. Se são de ressentimento, raiva ou medo, Ojas diminui. E explica que quando nós temos bastante Ojas circulando no nosso organismo, nós mantemos o nosso sistema imunológico forte, nos protegendo de todas as doenças. E aí ele explica que existem os canais da vida, chamados srotas em sânscrito, por onde circula a seiva da vida, alimentando as células. E quando eles estão saudáveis, Oja circula livremente. E conforme nós acumulamos ama, os canais vão sendo bloqueados e as nossas células vão ficando sem a seiva da vida. E que há 13 srotas principais. 3 correspondem ao trato respiratório, trato digestivo e sistema circulatório. 7 conduzem a soma de energia e informação que cria todos os tecidos do corpo. E os 3 restantes expelem suor, fezes e urina. As mulheres têm 2 canais adicionais que transportam o fluxo menstrual e o leite materno. E aí, como um exemplo para uma patologia, ela cita o seguinte: um exemplo prático. Uma pessoa acostumada a se alimentar de junk food, como cheeseburgers e sorvetes, ignora os sinais de má digestão de seu organismo dia após dia. Começa então o acúmulo de toxinas, que se agravará com o aumento do colesterol, um processo lento que leva anos. No estágio da localização, o excesso de colesterol passa a ser depositado nas artérias. Um dia, a pessoa vai ao médico com uma queixa, sente eventuais dores no peito quando se exercita e, se o processo continuar, ela será candidata a um ataque cardíaco. E aí, para quem tem interesse também sobre chakras, ele fala também sobre formas de você identificar se os seus chakras estão em equilíbrio, em desequilíbrio, como reorganizar, como reequilibrar esses chakras. De acordo à Ayurveda, somos um reflexo do universo. Somos o microcosmo que reflete o macrocosmo. E aí eles explicam sobre os 5 elementos e como esses 5 elementos se organizam em 3 princípios essenciais, que são o movimento, o metabolismo e a estrutura, que combinados em proporções únicas determinam o que chamam de doshas, que é a nossa constituição psicofísica e podem ser entendidos como 3 biotipos: Vata, Pitta e Kapha, que são ar, fogo e água, respectivamente. E explica a importância de manter os doshas equilibrados. E é muito bacana porque tem a explicação de cada dosha e tem também uma espécie de questionário para você responder de acordo às suas características físicas, de acordo às características do seu humor. E aí depois você descobre com esse questionário qual é o seu dosha dominante, qual é o seu dosha secundário e qual é o terceiro dosha que você precisa equilibrar. E aí, a partir do momento que você descobre o seu dosha, as autoras propõem diversas formas de atividades específicas para cada dosha. Uma atividade específica, por exemplo, eu fiz o questionário e eu sou Vata Pitta. Meu namorado é Pitta Vata. Então, como ele tem Pitta dominante, eu tenho Vata dominante e ambos temos Kapha em desequilíbrio, aí nós buscamos a sugestão do livro para ver o que a gente podia fazer para equilibrar o nosso Kapha com relação ao nosso Vata e ao nosso Pitta. E aí eles falam também sobre formas de meditação, yoga, a importância do yoga para o equilíbrio do corpo, para a concentração. E é muito gostoso porque tem algumas coisas que me lembram o livro do Poder do Agora ou de Mindfulness. Então
Realmente, Filosofia de Bem-Estar é um livro que reúne diversas dicas para tentar trazer uma melhor qualidade de vida para o nosso cotidiano, e com certeza eu já comecei a utilizar algumas coisas que eu aprendi nesse livro. Lógico que não dá para pôr tudo em prática, porque tem até sugestões de cardápios e não são tão simples assim. Então, sempre trazer um pouquinho desses aprendizados novos para o cotidiano sempre ajudam com que a gente consiga manter a nossa vida em equilíbrio num mundo tão lotado de influência, tão lotado de estímulo externo. A gente conseguir voltar para o nosso eixo e se encontrar no meio desse caos, com certeza é super válido. Então, essa é a minha sugestão de livros de hoje. Se você já leu esse livro, me escreve aqui embaixo que eu vou querer saber. Eu ainda tenho vontade, esse livro sinceramente me deixou com muita vontade de fazer um curso sobre medicina ayurvédica, mas eu andei pesquisando e não é um curso nem barato e nem rápido de fazer, mas quem sabe um dia eu faço. Se você aí também é adepto da Ayurveda, me escreve aqui, me dá umas dicas aí que a gente tem muita coisa para bater uns papos. Então, se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever no canal. Vocês podem também ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo e tchau, tchau!